Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Talvez nós estejamos vivendo o pior período da nossa história. Nunca as nossas liberdades individuais estiveram tão ameaçadas. E o que está acontecendo com o deputado Daniel Silveira é algo sem precedentes. E cada vez mais nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos deixar isso claro para todo mundo. Porque tem pessoas que insistem em negar a realidade, muito embora ela esteja escancarada para quem quiser ver. E o que eu sempre venho falando aqui no canal, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Enxergar aquilo que está na sua frente, o que salta aos olhos. E tem pessoas que insistem em dizer que nós vivemos em uma democracia, que nós temos liberdades. O que as pessoas têm aqui é a falsa sensação de liberdade. O conceito de liberdade ele é muito mais amplo, muito mais pleno. Sabe, liberdade não é só você poder sair da sua casa, ir para o seu trabalho, pegar o seu carro, pegar a estrada e viajar. Isso não é liberdade no seu conceito pleno. Esse tipo de liberdade as pessoas têm também na Coreia do Norte, em Cuba, na China. Isso não é liberdade. Veja só, o saudoso professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, dizia o seguinte: se o Estado pode retirar os seus direitos e as suas liberdades em prol do bem comum, ou dizendo que é para o seu próprio bem, então você não tem direitos, você tem concessões. Agora pense o seguinte, o que foi que aconteceu no Brasil nesse período de pandemia? Prefeitos e governadores, dizendo que era para o seu próprio bem, decretaram lockdowns, impediram você de ir trabalhar, determinaram a que horas você podia chegar ou sair de casa, determinaram até o que você podia ou não comprar no supermercado. Agora me responda, isso é liberdade? Isso é democracia? Não, meus amigos, isso não é liberdade, é uma falsa sensação de liberdade. O conceito de liberdade ele é muito mais amplo e não se limita só ao direito de ir e vir. Porque ir e vir, sair da sua casa e trabalhar, isso as pessoas têm na Coreia do Norte, isso as pessoas também têm em Cuba, também têm na China. Liberdade é muito mais amplo do que isso. E ele é consagrado de maneira muito ampla na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, que diz o seguinte, né? A nossa democracia ela é a representativa. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. O que isso quer dizer? Que nós, por meio do voto, elegemos os nossos representantes e eles falam em nosso nome. E para isso nós concedemos a eles imunidade parlamentar para falar, para expressar os nossos anseios. E por isso eles não podem ser punidos, e a própria Constituição consagra isso. Os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. No entanto, o deputado Daniel Silveira está sendo preso por isso. É o chamado preso político, né, por crime de opinião, algo que não existe no Brasil. Veja, eu ressalto o que eu já falei aqui em outros vídeos. O que o deputado Daniel Silveira falou não é algo que eu falaria, tá certo? Ao meu ver, foi uma fala muito dura. Ele realmente ofendeu o ministro Alexandre de Moraes, dentre outras figuras, e eu não diria as coisas da maneira que ele falou. Entretanto, em hipótese alguma, ele poderia ser perseguido, punido, preso, né, ou qualquer coisa do tipo pelo que ele falou, porque ele é um deputado. Foi eleito para isso. E ele tem concedido pela nossa Carta Magna, pela nossa Constituição, o direito e a imunidade para falar. Isso deveria ser respeitado e não está. E cada vez mais nós precisamos deixar isso claro, porque tem pessoas que insistem em negar a realidade, em não perceber o que está acontecendo. Veja, a liberdade de expressão deveria ser concedida e ampla a todos. É claro que tudo tem o seu limite, nenhum direito é absoluto. Mas a Constituição já previu isso também, né? Quando diz o seguinte, é livre a manifestação de pensamento desde que vedado o anonimato. O que isso quer dizer? Que eu posso falar qualquer coisa desde que eu não esconda a minha imagem, quem eu sou. Eu posso vir aqui, falar o que eu quiser, desde que eu não esconda quem eu sou. Coloque, sei lá, um saco na minha cabeça, coloque o canal privado, coisa do tipo. Justamente para, caso eu cometa um crime na minha fala, eu seja punido por isso. E sim, é possível cometer um crime na fala. Eu posso cometer uma calúnia, injúria, difamação. Mas, nesse caso, a pessoa que eu caluniar, difamar, ela pode me processar, né? E era isso que o ministro Alexandre de Moraes deveria ter feito com o deputado Daniel Silveira. Ele deveria ter entrado na vara comum, a justiça comum, e representado criminalmente o deputado Daniel. Entretanto, monocraticamente, ele decidiu simplesmente prender o Daniel Silveira. E o que está acontecendo no Brasil é algo similar ao que acontece em ditaduras pelo mundo todo. As pessoas estão sendo presas por falarem, por dar a sua opinião. E isso não se limita ao deputado Daniel Silveira. Mas quando isso acontece com um deputado, o recado é muito claro.
A intenção é espalhar o medo e o pânico, porque quando você prende alguém de expressão, como Daniel, você dá um recado para todo o restante que segue ele. Olha, se nós prendemos um deputado, imagine o que nós podemos fazer com você. Pois é, e o pior aconteceu, mesmo depois de tudo que já havia acontecido com ele. STF determina que Daniel Silveira coloque tornozeleira e o proíbe de participar de evento público sob risco de prisão. Ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido da PGR. Para a Procuradoria, Silveira continuou atuando contra a democracia após ter sido solto em novembro. E eu queria perguntar, Perguntar não ofende. O que seria atuar contra a democracia? Por acaso o deputado Daniel, ele tá, organizando um grupo para impedir que haja eleições esse ano? Isso seria atentar contra a democracia. Por acaso ele está em conluio com as plataformas digitais para impedir alguns canais de direita, inclusive, de falarem, de se expressarem? Não, nós sabemos quem está fazendo isso, aliás. Isso sim seria atentar contra a democracia. No entanto, o que o deputado Daniel Silveira está fazendo é apenas cumprir aquilo para o qual ele foi eleito. Falar e representar aqueles que o elegeram. Apenas isso. Moraes também proibiu que Silveira participe de qualquer evento público em todo o território nacional e alertou: a reiteração do descumprimento injustificado acarretará natural e imediatamente o restabelecimento da ordem de prisão. O ministro também determinou que o deputado não saia de Petrópolis, onde reside, salvo para Brasília. Então, se ele tiver um parente, uma outra cidade lá no Rio de Janeiro, ele não pode visitar. Ele está limitado a ficar no seu município, Um deputado federal que representa todo o estado do Rio de Janeiro não vai poder sair de Petrópolis. Até a última atualização desta reportagem, a defesa do deputado ainda não tinha se manifestado. E eu pergunto, por que isso não está revoltando a população? Por que as pessoas não estão saindo às ruas aos milhões, mesmo aquelas que não gostam do deputado Daniel Silveira? Porque não se trata do deputado em si. Se trata da liberdade que está sendo tolhida, cerceada. Veja, não é subjetivo, a Constituição é clara. Os deputados não podem ser punidos civil e penalmente por quaisquer palavras, opiniões e votos. Quaisquer não abre leque para subjetividade. Engloba qualquer coisa. Ele não pode ser punido por qualquer coisa que ele tenha falado. No entanto, o que está acontecendo é uma clara violação da Constituição e as pessoas precisam se conscientizar disso cada vez mais. Por quê? Porque este é um ano de eleição. E o que pode mudar esse cenário, o que pode garantir que absurdos assim não aconteçam mais, é o Senado, é o nosso voto. Somos nós que vamos eleger os senadores que vão ou não permitir que arbitrariedades como essa continuem acontecendo. E se você acompanha já aqui no canal, sabe que eu estou elaborando uma lista de pelo menos 2 nomes em cada estado, em todo o Brasil, para todos os cargos. Então serão deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores. Obviamente, todos eles ficha limpa, que foram contrários à manutenção da prisão do Daniel Silveira, que sejam alinhados com o presidente Bolsonaro e alinhados com os anseios da sociedade. Então, a favor da PEC do voto impresso, da revogação da PEC da Bengala e vários outros. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, deixe sempre seu like e o seu comentário. Nós precisamos alcançar cada vez mais pessoas e esclarecer, despertar nessas pessoas o verdadeiro sentimento de liberdade. Porque o que as pessoas têm, como o saudoso professor Olavo de Carvalho dizia, são apenas concessões, sensação de liberdade. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, fiquem com Deus e até a próxima.